Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus, desta feita em Provérbios, a partir do capítulo 21, versículo 1 em diante para a nossa meditação. A você que está chegando agora na nossa página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer a vocês que o motivo de nós termos enviado e até recebido solicitações de amizade da vossa parte é unicamente para este propósito. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. O entendimento da palavra de Deus vai ficar a cargo de cada um pegar sua Santa Bíblia, colocar um bom dicionário da língua portuguesa e orar ao Senhor Jesus, acima de tudo pedir a Deus, porque nós estamos vendo aqui no livro de Provérbios que de Deus vem o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, a prudência, o discernimento vem de Deus, do Senhor. Portanto, eu quero convidar a toda a família católica, dar as boas-vindas, a todos e convidar famílias católicas, famílias espíritas, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a sua mente aberta ao conhecimento, gosta de estudar, gosta de aprender, tem a curiosidade de saber as coisas que estão ou não estão escritas na palavra de Deus. Aos irmãos evangélicos de todas as denominações, não importa o teu credo religioso, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e convidá-los a todos para se ajuntarem a nós nesse projeto poderoso, abençoado, de leitura da Santa Palavra de Deus. A Santa Palavra de Deus, ouvintes, é a nossa vida nesta terra. Jesus disse em São João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está nos dando a entender que a vida eterna está escondida aqui, nas santas páginas da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos, portanto, ler a Bíblia. Vamos falar com Deus em oração, para o Senhor nos dar entendimento. Fecha os olhos, ora comigo agora. Vamos pedir a Deus o conhecimento, o entendimento. E o Senhor Jesus, que é vivo, que é verdadeiro, que é o maior interessado em que nós saibamos, conheçamos a sua palavra, Ele muito prontamente vai responder, de sorte que você vai ficar maravilhado de quão depressa o Senhor respondeu a sua oração. Fecha os teus olhos, repete comigo esta simples oração, mas é poderosa, que se você realmente tem vontade de conhecer as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, você vai receber de Deus ainda hoje. Deus vai enviar sobre a sua vida o entendimento, a sabedoria, para você compreender a palavra de Deus, entender que o temor do Senhor é que nos enriquece, que não nos acrescenta dores, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do entendimento. Vamos falar com Deus, Santo Deus Todo-Poderoso. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora em que iremos ler a Tua Santa Palavra, ó meu Deus, eu te peço, abre o meu entendimento e o meu coração para compreender a Tua Santa Palavra. Senhor Jesus, Tu és sabedoria de Deus e poder de Deus para abrir a minha mente e me dar a sabedoria necessária
para entender as Sagradas Escrituras. Meu Deus, me ensina a tua santa palavra. Senhor Jesus, me instrui, me faz entender, me faz compreender a tua santa palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos ler a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Provérbios, capítulo 21, versículo 1 em diante, para a nossa meditação, que nos diz assim a palavra do Senhor. Eu estou um pouco atacado de rinite. Tem feito muito frio esses dias aqui no estado do Espírito Santo. Então, se nós espirrarmos ou tivermos que assoar o nariz, eu peço perdão a vocês, viu? Mas nós não podemos deixar de ler a Bíblia. Provérbios 21, versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Todo o caminho é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Versículo 2 novamente. Todo o caminho do homem, vamos novamente o versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Aleluia! Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os dedos... versículo 5 novamente. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará
e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio, uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do reto, o iníquo. Versículo 18 novamente. O resgate do justo é o ímpio, o do reto, o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. À cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Versículo 26 novamente. Todo o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então aqui esse versículo está ligado ao versículo anterior aqui. Vamos voltar então no versículo 25. Versículo 25 e 26 estão interligados aqui. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Agora sim. Versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Capítulo 22, versículo 1 em diante.
nos diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Versículo 4 novamente. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muita atenção, você que é pai, que é mãe, para esse versículo, capítulo 22 de Provérbios, versículo 6. Presta muita atenção. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos, versículo 17 em diante. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares nas tuas entranhas,
se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder às palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta ao aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam porfiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Atenção, pastores, obreiros da casa de Deus. Aprendam esse provérbio, capítulo 22, versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Aleluia! Capítulo 23, versículo 1 em diante, que nos diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão à tua própria sabedoria. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque como imaginou na sua alma, assim é, ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar esse capítulo 23 aqui. Só o 23. Versículo 7 novamente. A partir do versículo 6. Versículo 6 novamente. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e versículo 8 novamente. Vomitarias o bocado que comeste,
e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aleluia! Aplica à disciplina o teu coração, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração... versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo o dia. Porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberão, versículo 21, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e, como o basilisco, picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas,
e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti, quando virei a despertar. Versículo 35 novamente. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti, quando virei a despertar. Ainda tornarei a buscá-la outra vez. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo para lermos a palavra do Senhor. Antes de fazer essa oração, eu quero anunciar ou dizer, no caso, a todos os que estão acompanhando a leitura da palavra de Deus, que uma guerra terrível acabou de eclodir. Lá no Oriente Médio, Israel atacou as instalações nucleares, do Irã, e o Irã revidando com armas muito sofisticadas, mais até do que o escudo protetor de Israel é capaz de repelir. Portanto, aqueles que são de Cristo Jesus, que têm ao Senhor em seus corações, orem por Israel e tomem esta guerra como um aviso. Se vocês quiserem dar crédito, quando eu era muito jovem ainda, 21, 22 anos talvez, eu era um jovem de muita oração, gostava de ler a Bíblia pelas madrugadas e buscar ao Senhor pelas madrugadas. E a Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E o Senhor falava muito comigo em sonhos. E a maioria dos sonhos que o Senhor me deu, eu vi se cumprir ao longo da minha vida, do jeitinho que o Senhor me havia mostrado lá atrás, quando ainda muito jovem. E num desses sonhos, Deus me levou até Israel, me colocou nas ruas de Jerusalém. E eu ouvia as bombas explodindo nas ruas de Jerusalém, e o lamento e o clamor do povo ferido, o desespero das pessoas fugindo no meio das ruas, e as bombas explodindo. Eu não vou contar o sonho todo, mas do céu veio uma voz muito poderosa que bradou nos céus de Jerusalém, dizendo: desolação. Eu só ouvi esta palavra: desolação. Então eu sabia que viria uma guerra contra Israel, uma guerra no Oriente Médio, e que esta guerra seria muito terrível, porque o Senhor Jesus falou no seu sermão profético. Jesus disse: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação. Orem por Israel. Aqueles que ainda não se achegaram a Jesus, entreguem as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus, porque esta guerra é profética, é sinal de que o tempo da graça está acabando e de que a porta da salvação está se fechando, mas ainda não fechou. Corre para os pés de Jesus enquanto ainda há tempo.
Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, disse o apóstolo Paulo. Escapa da condenação deste mundo, que essa terra vai queimar de chão para dentro, de sorte que não vai sobrar nem raiz nem ramo, disse o profeta Malaquias, no capítulo 4. É tempo de nos achegarmos ao Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, Santo Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Israel, Santo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, meu Deus, eu te agradeço pelas tuas santas palavras que foram lidas diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Senhor da glória, escreve, meu Deus, essas palavras, Senhor, nas tábuas de carne dos nossos corações. Não nos deixes esquecer da tua doutrina, Senhor, e que a nossa alma, o nosso coração não abandonem o teu santo conselho, meu Deus, porque as tuas palavras são vida, Senhor, são vida eterna e salvação para as nossas almas, meu Deus. Ó, perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava as nossas almas no sangue de Jesus. E através do teu Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, faze o nosso coração tornar a ti, Senhor. Que as nossas almas, os nossos corações estejam, meu Deus, prostrados aos teus pés nesta hora, meu Deus. Dá-nos o arrependimento sincero, Senhor Jesus. Aleluia. Ajuda, meu Pai do céu, a nos humilhar diante do Senhor. E se humilhar diante de Deus nada mais é do que aceitar a palavra do Senhor em nossos corações e abandonar os nossos pecados para nunca mais voltar a praticar o pecado. Isto é se humilhar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus e meu Pai, abençoe as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos familiares, as suas respectivas casas. Senhor da glória, vem em nome de Jesus curar todas as nossas enfermidades, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, nos braços, nas pernas, nos órgãos internos, nos olhos, nos ouvidos, na boca, na língua, na garganta, aonde o mal tiver escondido, Senhor Jesus, eu te peço, arranca agora pela raiz, faz esse câncer desaparecer agora, Senhor. Solta a língua deste que não pode falar, abre os ouvidos daqueles que estão surdos, abre os olhos dos cegos, meu Deus. Faz milagres acontecer para provar, Senhor Jesus, que esta tua palavra é verdadeira. Repreende essa enfermidade maligna no corpo desta pessoa que está lendo a tua palavra e também no corpo dos nossos familiares. Glorifica teu santo nome e repreende todo o mal. Arranca pela raiz e dá saúde, meu Deus, agora, para a glória do nome de Jesus. Senhor, repreende esse espírito de contenda, de briga entre o casal, entre os filhos e os pais, nos lares e nas famílias. Essa obra maligna, produto de obra de bruxaria, de magia negra, o sangue de Jesus desfaz agora toda a obra do diabo. Seja repreendida agora em nome de Jesus. Meu Deus, repreende esse espírito imundo que coloca o vício da bebida alcoólica, que coloca o vício dos tóxicos, das drogas,
das prostituições, dos adultérios, os vícios do cigarro, os vícios dos jogos de azar, dos jogos de internet, da tela do computador, da tela do celular e toda sorte de distrações que o diabo cria neste mundo, meu Deus, para nos fazer errar o caminho da salvação. Meu Deus, eu clamo a Ti e eu peço a Tua misericórdia pelo sangue de Jesus, meu Deus. Aleluia, Jesus. Põe por terra toda obra do diabo, Senhor. Que o Teu sangue tem poder. Tu vieste para isso, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, meu Senhor, abençoa este pai de família, esta mãe de família, meu Deus, que estão desempregados. Abre a porta de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho, para que estes possam levar para dentro de suas casas o pão de cada dia, o sustento cotidiano, Senhor. Aleluia! Senhor Jesus, abençoe as nossas vidas assim, Senhor. Conserva as nossas almas em verdadeira justiça e santidade na Tua presença. Não nos lances fora da Tua presença, não nos desampares, meu Deus. Durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada sobre a face desta terra, sê conosco, Senhor, o Teu Santo Espírito. Não nos desampares, não nos abandones, mas guarda nossas almas de todo pecado que tão de perto nos rodeia. Nos guarda, Senhor, de todo perigo, de toda tentação, de todo o mal, Senhor Jesus. Livra as nossas almas. Senhor, eu te peço, olha para Israel agora, Senhor, que está passando por este momento terrível de guerra, Senhor, lá no Oriente Médio. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor, que eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Guarda o Teu povo, Senhor, o povo da promessa que fizeste a Abraão, a Isaque e a Jacó. Guarda o Teu povo, meu Deus, dessa hora de angústia e de sofrimento. Livra, meu Deus, redime a Israel. E salva, meu Deus, no meio do Teu povo. Salva, Senhor Jesus, pelo Teu sangue poderoso, aqueles que Te são preciosos, para que se convertam a Ti, Senhor, e reconheçam a Ti, ó Deus, Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador das nossas almas, o Cristo Santo, o Messias prometido. Meu Deus e meu Pai, aceita assim, ó Deus, a nossa humilde oração. Chegue a Ti, meu Deus, o nosso clamor e responde, meu Deus, aleluia, desde os céus, lugar da Tua habitação, responde a nossa humilde oração, abençoando, curando, libertando e salvando cada vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos os que estão lendo, meu Deus, conosco a Tua palavra, sejam ricamente abençoados, despertados também pelo Senhor, do sono do pecado, do sono da indolência, e salvos, meu Deus, por Cristo Jesus. Amém e amém. Senhor Jesus, é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. Que o Senhor Jesus, Ele possa vos dar a exata compreensão das coisas que estamos lendo na Santa Bíblia. Este vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, para que você possa ler, reler novamente quantas vezes você julgar necessário.
acima aqui, afixado no início da minha linha do tempo, está o link da minha página no YouTube. Você clicando ali, você vai ser direcionado para a minha página no YouTube, para que você possa também, louvado seja Deus, acompanhar a leitura da Santa Palavra de Deus. Os vídeos que você não encontrar aqui no Facebook estarão lá na nossa página no Facebook, no YouTube, perdão. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Corre para os pés do Senhor Jesus, enquanto é tempo. Deus abençoe a todos.